Todo fim de ano é a mesma coisa. A gente começa a torcer para dar tudo certo ano que vem, para melhorar. Quem está torcendo para ano que vem ser melhor? Então não deveria. Porque torcer é tipo um pensamento positivo. Ai, tomara que dê certo. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção do que você ainda não vê, mas já aconteceu. Então não fique esperando coisas boas para o ano que vem, não. Declara e faz alguma coisa por isso, porque a fé sem obras é... Não adianta acreditar e não ter obras para que aquilo aconteça. Não adianta acreditar, declarar e não fazer algo para aquilo acontecer. Mas todo final de ano é a mesma coisa. A gente começa a esperar por um ano melhor. A gente começa a esperar por uma unção divina, por uma mudança, por um milagre, por algo cair do céu. É sempre assim. Mas sabe uma coisa que eu tenho estudado profundamente? É que cada vez que você observar a vida de quem deu certo e trazer esse modelo para a sua vida, mais chance você tem do próximo ano ser melhor. Vou repetir. Cada vez que você olhar para a vida de quem deu certo e modelar isso, imitar isso, mais chance você tem de ano que vem realmente ser melhor. E não ficar apenas nas tuas palavras ou no teu pensamento positivo. E tem uma pessoa na Bíblia que mandou a gente imitá-lo. Existe uma pessoa na Bíblia que falou o seguinte: ó, dá uma olhada em mim e pode fazer o que eu faço. O único que se garantiu falando, me imita, porque eu também estou imitando alguém. Qual foi o nome dessa pessoa? O apóstolo Paulo. A gente pode olhar para muitos grandes pensadores da antiguidade, desde os gregos até Sêneca em Roma. Os filósofos mais contemporâneos, você vai ver grandes pensadores, homens, mulheres que fizeram a diferença na sociedade com a forma que pensavam. Mas você não vai ver alguém que está há milênios transformando a forma de pensar como o apóstolo Paulo através de Jesus Cristo. Então o que nós vamos estudar, repete comigo, estudar. O que nós vamos estudar nessa noite, por isso que eu te aconselho pegar papel e caneta. O que nós vamos estudar nessa noite é para nós imitarmos Paulo assim como ele imita a Cristo. Porque não tem para o próximo ano ser o melhor ano da nossa vida se a gente não fazer o que dá certo. Para de tentar fazer o que você acha e começa a fazer o que dá certo. Para de fazer o que você acredita que pode ser melhor e faz o que você já viu acontecer e dar certo. É muito melhor, é mais prático e é bíblico. Então nós vamos guiar essa noite em cima dos conselhos do apóstolo Paulo para a igreja da Galácia. Os Gálatas ficavam hoje na atual Turquia, e mais ou menos entre 45 e 50 depois de Cristo, o apóstolo Paulo, em uma das suas viagens missionárias, começa a escrever para a igreja dos Gálatas. E naquela época, a função de Paulo era muito difícil, porque ele tinha que, através de escrita, disciplinar, discipular, instruir o início do cristianismo. Então ele não podia deixar com que falsos mestres se estabelecessem, aproveitassem do movimento que está crescendo do cristianismo e falsos mestres entrarem. Ele não podia deixar que os judeus oprimissem os gentios, dizendo: se não seguir a lei de Moisés, não adianta. E ele tinha que pregar o evangelho de Cristo, porque Cristo era suficiente para salvar as pessoas e já não era mais necessária a lei de Moisés e nem a introdução das mentiras do paganismo. Então Paulo tinha um trabalho difícil de ser professor, além de apóstolo, ou seja, além de ser um abridor de portas por um novo tempo, além de ser um empreendedor do reino, ele tinha que ser um professor e falar: não façam isso, cuidado com aquilo, se acontecer isso, age assim. Ele tinha que mentorear, literalmente. A palavra mentorear é passar a mente da pessoa para outra. Ele tinha que passar o que estava na mente dele para as pessoas.
E naquela época não tinha YouTube, não tinha Instagram, não tinha nada que a gente usa hoje. Mas já tinha pena e pergaminho. Cada um usa a ferramenta que tem na sua época. Hoje você não usa mais pena e pergaminho. Mas a pergunta é: o que você está usando? O que você tem nas mãos hoje? Suas redes sociais estão nas suas mãos. Você usa ela para quê? Porque o apóstolo Paulo, com as ferramentas que tinha nas mãos, escreveu algo que 2000 anos depois a gente está lendo aqui. Tem gente que sabe como usar as ferramentas que Deus dá, e tem gente que desperdiça não só as ferramentas, mas as oportunidades que Deus dá. Aliás, a Bíblia diz através de Salomão em Eclesiastes que não é do rápido a corrida, e nem dos sábios o pão, e nem do forte a vitória da batalha, mas tempo e oportunidades acontecem a todos. Está escrito. Tempo e oportunidade acontece a todos. Às vezes você não é o mais rápido, não é o melhor, não é o mais preparado, mas se aproveitou a oportunidade e fez no tempo certo, aí Deus entra. Então preste atenção, porque para você viver o extraordinário a ponto de transbordar, você precisa modelar, imitar quem deu certo. E hoje nós vamos estudar a vida do apóstolo Paulo, ou os conselhos que ele deu aos Gálatas. Abre comigo no capítulo 6. Diz assim: irmãos, vou ler na versão NVI. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, alguém aqui já cometeu pecado? 3 pessoas? O Senhor pode levar à igreja, eles estão prontos. Graças a Deus. Só 3. Alguém aqui já cometeu alguns pecados? Alguém aqui cometeu muitos pecados? Alguém aqui daria permissão para eu passar teus 5 últimos pecados aqui no telão? Para a gente ver? Difícil, né? Imagina se no juízo final Jesus inventa isso. Não, Jesus, pelo amor de Deus, não passa não, eu me arrependo. Deixa eu te falar uma coisa. Quando nós decidimos levar uma vida cristã, nós decidimos diretamente também não viver mais no pecado. Isso quer dizer que talvez você um dia minta. Ainda falta muito tempo de vida para você, e talvez por alguma distração ou por um momento de fraqueza você minta porque não queria entrar numa situação difícil, mas isso não te faz um mentiroso se você se arrepender e confessar e largar. Então, quando o apóstolo Paulo vai combater o pecado, ele não está falando dos que cometemos, que Cristo já perdoou na cruz, mas do estilo de vida de pecado. Não é de gente que mentiu uma vez e se arrependeu, é do mentiroso, que está sempre mentindo. Esses dias eu cheguei para um amigo meu, bem próximo a mim, peguei 2 mentiras dele, crente, chamei ele para conversar, falei: cara, eu percebi que você tem mentido. Você sabe que é pecado, né? Além de ser feio, por exemplo, no mundo dos negócios, se você mentir, é só uma vez. Você cai num descrédito, além de ser feio, além de te dar descrédito, além de fazer as pessoas rirem por trás de você, é pecado. E é um pecado que te dá filiação, porque o pai da mentira é o diabo. Mas a gente pode ficar falando aqui uma lista de pecados que a gente comete. Pensamentos impuros, fornicação, desejos impróprios, cobiça, pegar o que não é teu, roubar, desejar o que é do próximo, inveja, a gente pode ficar aqui, violência, diminuir, humilhar alguém, discriminar o próximo, não honrar pai e mãe, não honrar as autoridades. Eu posso ficar aqui a noite toda falando uma lista de coisas. O bom é que você não precisa de lista, porque o Espírito Santo, ele já está dentro de você. E quando você está no caminho errado, você já sabe que está. E tem outra coisa: quem tem o Espírito Santo nunca mais consegue pecar em paz, então nem adianta tentar.
Você pode até cometer o pecado, mas vai ficar tanta falta de paz. Meu Deus, o que eu estou fazendo? Que é melhor nem ir. Vai por esse caminho, mas não. Não vale a pena. Aí o apóstolo Paulo, aliás, Provérbios diz o seguinte: aquele que esconde suas transgressões jamais prosperará. Quem quer prosperar aqui? Aquele que esconde suas transgressões jamais prosperará, mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Aí o apóstolo Paulo, logo no primeiro versículo do capítulo 6, diz o seguinte: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, porque é muito difícil esse alguém simplesmente confessar, ele tem que ser surpreendido, né? O apóstolo Paulo já sabia. Se for surpreendido, vocês que são espirituais, ou seja, porque quem está vivendo em pecado está na carnalidade, senão não estaria no pecado, deverão restaurá-lo com mansidão. O apóstolo Paulo fala o seguinte: sede meus imitadores como eu sou de... Então, se você surpreende um irmão, uma irmã, uma pessoa do seu conhecimento crente em pecado, como você imitaria o apóstolo Paulo? Qual seria a reação correta? Surpreendeu em pecado. O que você faz? Bota no Facebook: hoje eu vi. É isso? Vai correndo contar para o pastor o que você viu. É isso? Declara que agora, a partir de agora, as portas do céu vão se fechar sobre a vida dele, porque ele está em pecado. É isso? O que o apóstolo Paulo está falando para imitar? Se você surpreender alguém, vai lá e restaura essa pessoa. Restaura. Viu? Em vez de fofocar, acompanha agora para mudar. Senão nem vê, senão nem se mete. O apóstolo Paulo está falando: se não é para restaurar, cala a tua boca, porque você tem os seus. Ele vai falar isso agora. Não. Mas é que eu me preocupo tanto com esse irmão que eu quero saber de todos os detalhes desse pecado. Então vai ter que restaurar. É uma aliança que o apóstolo Paulo está te propondo. Quer cuidar mesmo? Então você vai ter que restaurá-lo. Mas como é que vai ser essa restauração? Em mansidão. Cada um. E cuide-se você também, porque cada um tem suas próprias tentações. É o que a Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide-se para não. Então eu chamei esse meu amigo no almoço e falei: cara, eu reparei isso. Olha, eu já menti várias vezes na minha vida e eu sei o que é isso, mas como você está fazendo de forma repetida, você está precisando de alguma ajuda? Está acontecendo alguma coisa? E ele falou: cara, eu não sei o que é, eu tenho me sentido para baixo, isso me faz me sentir melhor. Eu falei: será que é emocional? Ou você acha que você está com alguma brecha? Eu comecei a conversar com ele. Em 2 horas de conversa ele começou a chorar. Ele falou: cara, eu estou arrependido, isso é feio demais. E oramos e restauramos. Sabe quantas pessoas descobriram isso? Nenhuma. Ele confessou para mim, eu orei por ele. Como eu já confessei meus pecados para outros. Orei, restauramos em mansidão. E agora se afasta do pecado, porque se não confessar e deixar, não tem misericórdia. A misericórdia é para quem deixa. Quem está entendendo? A primeira instrução do apóstolo Paulo para a gente: quer transbordo? Quer mesmo? Quer prosperar mesmo? Então vai ter que ficar longe do pecado. Por quê? Você está salvo em Cristo Jesus se creu nele e foi batizado. O problema que a gente está discutindo aqui não é só a salvação, é as consequências. O pecado atrasa muito nossa vida na terra. O pecado traz vergonhas que você não consegue se levantar depois financeiramente, matrimonialmente. Jesus entende. O crente tem aquela desculpa que Jesus entende minhas fraquezas. Claro que entende. Nós não estamos falando aqui se Jesus vai te perdoar ou não, porque se não foi um pecado contra o Espírito Santo, ele vai te perdoar. O que a gente está falando aqui é o atraso da tua vida. O problema é que a gente acha que está sempre com uma vida certa. E esse ano eu e minha esposa paramos para a gente anotar tudo que a gente acha que tem que mudar de errado. Não é mudar para melhor, não. Já estou bem, mas quero melhor, não. De errado. Gente, a gente fez uma lista que estava quase dando uma palha. Eu falei: gente, eu estou fazendo isso tudo de errado. Porque tem coisas que nem são pecados, mas você sabe que Deus não está deixando você fazer.
Eu não vou levar para o próximo ano o que me impediu de ser mais íntimo de Deus no último ano, porque o próximo ano nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do ser humano o que Deus tem preparado para quem o ama. E quem aqui ama o Senhor diz amém. Só que ainda tem mais 10 instruções do apóstolo Paulo. Essa foi só a primeira. Depois ele continua: agora levem os fardos um dos outros, para que assim se cumpra a lei de Cristo. Logo depois dele falar do pecado, ele fala do fardo. Por quê? Porque cada um tem um peso. O que é fardo? Um peso. Cada um aqui tem um peso para carregar. Um está carregando o peso porque está no segundo casamento, está criando o filho do primeiro casamento do outro e está com esse peso dos enteados. O outro está com peso porque a mãe morreu ano passado e era a maior ligação emocional que tinha na família. Não se dá com o pai e só a mãe morreu, está carregando o peso da perda. Outros estão carregando o peso da separação. O marido saiu de casa, se deixou com 3 filhos, não está dando pensão e você está tendo que levar esse peso. Outros estão com o peso da traição. Você foi traído no trabalho, foi traído no casamento, foi traído em alguma situação e não está sabendo o que fazer. Outros estão levando o peso do abandono. A pessoa que deveria te proteger foi embora. Outros estão levando o peso da falta de dinheiro, da vergonha de não ter o que comer em casa, de os filhos não poderem mais ir para a escola. Cada um aqui está carregando um peso. O peso de um diagnóstico médico, o peso de um diagnóstico mental. Cada um aqui está com algum tipo de fardo, sim ou não? É claro, seres humanos. Se você não tivesse com peso, você já estaria flutuando rumo ao céu. O que nos faz humanos é termos fardos para carregar. E aí a Bíblia vem, o apóstolo Paulo dizendo, me imita. Ele já começa falando, olha, se você surpreender alguém em pecado, já que você é espiritual, quem aqui é espiritual? Se você não é carnal, é espiritual, faz o seguinte: repreenda essa pessoa em amor, restaura essa pessoa com mansidão, mas cuide-se você também, para que você não entre em tentação. Aí logo no versículo 2, e carreguem os fardos um dos outros, para que assim se cumpra a lei de Cristo. A lei de Cristo, não a de Moisés. A lei de Cristo, que é a graça, só se cumpre na tua vida se você estiver carregando o peso de alguém. Se Deus te prosperou financeiramente e você não está dando um gás para alguém, literalmente o gás de cozinha, não está faltando comida na tua casa e você não dá uma cesta básica para ninguém. Você tem as 2 pernas e não dá a mão para quem não tem uma perna de se apoiar. Se você não está carregando o fardo de alguém, você sabe que a pessoa está separada, e em vez de estar lá perguntando se ela está precisando de uma comida porque o marido foi embora, você está julgando que ela está separada. Quem vai para o inferno é você. Segundo a palavra, né? Não é que eu acho, não. Nós fomos chamados para carregar o fardo um dos outros. Tiago, qual é a recompensa de carregar o fardo um do outro? Cumprir a lei de Cristo, ou seja, nunca na sua vida você vai ter um vazio existencial, nunca a depressão vai encontrar o endereço da tua mente, a ansiedade vai pegar a tua mente, porque quem está na lei de Cristo, na graça, ou seja, carregando o fardo um dos outros, nem tem tempo para sentir essas coisas. Está tão ocupado ajudando os outros que o sentido de vida, o senso de propósito está pulando de dentro para fora. Ou seja, eu não estou falando de coisas que eu acho. Aliás, não acredite no que os outros acham. Acredito no que está escrito. Eu estou lendo o que está escrito. Versículo 3. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Fala para o irmão que está do lado. Esse ano não é ano de se achar. Já viu aquele negócio? Fulano está se achando. Se achando o quê, gente? Me explica. O que a gente está se achando? Vamos morrer. Sabia que a gente vai morrer? Sabia que se você tiver 5 bilhões de euros, você vai morrer? Sabia? Você sabia que se você ganhar o prêmio Nobel, você também vai morrer? Não importa quantos títulos você tenha, não importa quanto dinheiro você ganhe, é melhor ter dinheiro que não ter, tá? Não estou falando contra o dinheiro, não. Eu estou dizendo que nada disso protege você da mortalidade, protege você de um diagnóstico,
protege você de um problema qualquer, protege você de um acidente. Ou seja, a gente vai se achar o quê se estamos tão vulneráveis como qualquer outro nesse mundo? Aí o apóstolo Paulo fala o seguinte: se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com alguém. O que o apóstolo Paulo está falando no 3 e 4? Que quando você está se achando é porque você está se comparando. E as redes sociais, a internet, ela explodiu o modo comparação no ser humano. Você vê a viagem dos outros e fica: meu Deus, como é que pode essa pessoa viajar? Eu nunca viajo. Você vê, a pessoa está magrinha, como é que ela perdeu esses quilos todos? Na verdade é um efeito, né? Que bota aqui, emagrece. Mas, vamos... Aí você fica: meu Deus, como é que pode essa mulher estar magra desse jeito? Tudo é comparação. O corpo a gente compara, a viagem a gente compara, os filhos a gente compara. Caramba, mais um filho, né? Deve estar com dinheiro, né? Porque está botando esses filhos todo no mundo. O apóstolo falou assim: para que você está se enganando a si mesmo, se achando alguma coisa? Ao invés disso, pare de se comparar com os outros e orgulhe-se do que você está fazendo. Pois cada um, versículo 5, deve levar a própria carga. Isso aqui é muito profundo. Sabe por que você não pode olhar para o lado? Ou seja, sabe por que você não pode ficar se comparando? Repete comigo: esse ano, chega de comparação. Porque cada um tem que levar a sua própria carga. Se você, além da sua carga, que é obrigatória, ficar olhando para o lado, você vai carregar um peso que não era teu. É por isso que tem gente entrando em depressão, em quadro de ansiedade, insônia, perdendo a fé de tanto que está preocupado, já não acredita mais em nada, porque está o tempo todo olhando para o lado, em vez de olhar para o que Deus te entregou. Evite, por favor. Se você quer transbordar esse ano que entra, evite olhar para os lados e olhe mais para o alto. Evite se comparar e carregue a tua carga, que já não é leve. Para que tu vai inventar problema de entrar na vida dos outros? Se alguém vir falar comigo: Tiago, tu tá sabendo? Falando: não quero. Eu estou cheio de problema para resolver, eu estou cheio de boleto para pagar, eu estou cheio de erro para acertar com Deus. Não me traz problema dos outros, não. Ou seja, o fofoqueiro morre comigo, porque eu não dou chance para fofoqueiro. O fofoqueiro vem querer trazer: você está sabendo do fulano? Eu falei: não posso, porque eu estou cheio de problema também. Quando você contar o dele, eu vou querer contar os meus. Você não vai aguentar. Rapidinho o fofoqueiro desiste, porque ele quer contar para quem quer escutar e espalhar. Mas toda fofoca morre no ouvido de um homem sábio. Eu já oprimo logo o fofoqueiro, porque a estratégia do fofoqueiro é o seguinte: é só você escutar, para ele voltar com a informação como se você, só porque escutou, concordou com tudo. E aí joga um contra o outro. Por isso você não deve nem escutar. Já tem os seus problemas, você já tem a sua carga para carregar. Está sabendo que o irmão caiu em pecado? Caiu mesmo, você ajudou? Não, só estou te trazendo informação. Satanás, aparta-te de mim então. Agora vai começar a ficar mais difícil. O que é instruído na palavra, partilhe de todas as coisas boas que possui com aquele que o instrui. Todos os meus mentores, meus pastores, meus pais, todo mundo que me ensinou a palavra, até hoje, recebe de todas as coisas boas que Deus tem me dado. Eu nunca encontrei com alguém que é um mentor espiritual para mim, alguém que me ensinou a palavra, são alguns homens e mulheres, alguém que tem uma importância de mestre, de professor na minha vida. Eu nunca, o Espírito Santo está aqui de testemunha, nunca encontrei com uma dessas pessoas sem levar um grande presente ou uma grande oferta. Eu não conseguiria fazer isso. Primeiro, porque é um princípio bíblico, e segundo, que é uma questão de educação, respeito e honra. O apóstolo Paulo, que falou: me imite porque eu imito Cristo, está falando o seguinte:
compartilha com quem te instruiu na palavra todas as coisas boas que você tem. Ou seja, ele não está pedindo as coisas ruins e nem se você está apertado. Está falando para você que por causa da palavra prosperou e esqueceu de quem te ensinou. Qual foi a última vez que você procurou quem te esclareceu a palavra, quem te mostrou o caminho da prosperidade, o caminho da cura, o caminho da retidão, quem te tirou daquele lamaçal pregando o evangelho para você e falou assim: você sabia que Deus me abençoou? Eu quero te abençoar. Você sabia que eu vou fazer uma viagem? Quer ir comigo? Na última viagem que eu fiz internacional com a minha esposa, falei: meu amor, ela falou: Tiago, vamos fazer uma viagem para o lugar tal? Eu falei: vamos levar nossos pastores? Era uma viagem cara, não era fácil de pagar. Ela falou: vamos. Eu falei: pastor, Deus me deu uma possibilidade aqui de ir para tal lugar, se eu quer ir comigo, eu estou lhe convidando. Porque a Bíblia diz, não sou eu que acho, eu não acho nada. A Bíblia diz que aquele que é instruído na palavra, reparta com aquele que instrui todas as coisas boas que está recebendo. 7. São muitas instruções. Quem está anotando, está pegando. Quem não está anotando, amanhã só vai lembrar de 13%, que é o que a ciência diz. Que quando você não anota, você só retém 13% do que foi falado. Mas para quem está anotando, prepara que isso aí vai ser uma instrução para o ano todo. E o próximo ano vai ser o melhor ano da tua vida até hoje. 7. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Suas sementes são carnais ou espirituais? As sementes que você está espalhando na vida dos outros, por exemplo, estou com raiva, grito com uma pessoa, semeei uma semente carnal. A raiva é uma semente carnal. O ódio é uma semente carnal. O ciúme é uma semente carnal. A inveja, o que é inveja? Inveja não é você querer o que os outros têm, isso é cobiça. Inveja é você querer que ele não tenha, porque você também não tem. É pior. É você querer que ele bata com um carro novo. Você torce para dar errado, porque você não pode comprar aquele carro. E quando você tem ciúme, tem inveja e todas essas coisas, fofoca, calúnia, espalha notícia que você nem sabe se é verdade, mas te falaram, você passa como se fosse, você está semeando na carne, e na carne você colherá destruição. Como é essa destruição? No julgamento final, quando a Bíblia diz que nossos corpos serão entregues para Satanás para serem castigados. Está escrito. Mas para quem colhe no Espírito, estou orando por você, hein, irmão. Estou levando a cesta básica lá que você está precisando, hein? Nesse pecado aí nós vamos restaurar junto. Eu não vou te largar enquanto você não sair disso. Quem semeia no Espírito receberá a vida eterna. Nove, e não nos cansemos. Repete comigo: eu não vou me cansar. Eu não vou me cansar. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no próprio tempo colheremos, se não desanimarmos. Porque o apóstolo Paulo está falando, não se cansa de fazer o bem, porque fazer o bem cansa. Você faz o bem, a pessoa não retribui. Você faz o bem, a pessoa não diz nem obrigado. Você faz o bem, depois ela dá as costas para você. Você faz o bem, ela finge que você não fez nada. Você faz o bem, depois ela cola justamente com quem está falando mal de você. Fazer o bem cansa. Mas se você não desanimar, diz a Bíblia, você colhe. Não se canse de fazer o bem, porque no devido tempo, se, você não desanimar, vai colher. Outro versículo diz: não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Ou seja, tem gente tentando vencer o mal com a oração. Vou orar muito para o mal sair. Não vai, não está escrito isso. Vou vencer o mal com o jejum. Não, demônio você pode expulsar com o jejum. O mal não. O mal só se vence com uma arma, está escrito. Fazendo o... Não quer fazer o bem, não vence mal. Não se canse de fazer o bem. Muita gente que você vai fazer o bem, ou seja, abençoar, fazer o bem,
vai te amaldiçoar. Você já falou bem de pessoas que falaram mal de você? Você já ajudou pessoas que depois viraram a cara para você? É por isso que a gente cansa de fazer o bem. Às vezes eu posto uns vídeos lá no Instagram, a pessoa fala: ah, Thiago, essa história de novo de ajudar os outros. Não, fiz muito isso na minha vida e agora só estou apanhando. Se cansou de fazer o bem. Abriu mão da colheita. Quem se cansa de fazer o bem, abre mão da colheita. Quem se cansa de fazer o bem, abre mão da colheita. Eu estava no aeroporto há um tempo atrás, para embarcar. E aí quando estava no check-in, uma senhora parou com 3, 4 crianças, cheia de mala, e começou a gritar na fila do check-in assim: alguém, por favor, me ajuda. Eu já estou há 2 dias nesse aeroporto. E começou a chorar. Minhas crianças estão aqui. Isso era o aeroporto de São Paulo, Guarulhos. Eu preciso voltar para a Bahia. Eu não tenho como voltar, alguém me ajuda. E eu fiquei penalizado com aquela situação, saí do check-in. Eu estava indo fazer um voo internacional. Falei: senhora, aguenta aí, eu vou te ajudar. Seu problema está resolvido. Fica aí, eu vou te ajudar. Acabou o check-in, peguei minha passagem. Falei: o que está acontecendo? Eu tinha uma passagem para a Bahia ontem, para voltar para casa com as crianças. Uma senhora bem simples, sabe? Uma família muito simples. E só que eu fui para o aeroporto errado, era o de Congonhas, eu vim aqui para Guarulhos, não deu tempo para pegar o voo, a companhia aérea não quer me colocar em próximo hoje, eu estou 2 dias aqui, eu não aguento mais. Falei: calma, eu vou resolver, vou comprar passagem para todo mundo. Aí começaram a chorar: obrigado, meu Deus. A criança me abraçou, ela falou: Deus te abençoe, meu filho. Eu falei: amém, vamos comprar. Falei: vamos lá. Tinha uma loja de uma companhia aérea bem assim na nossa frente, vamos lá. Ela falou: não pode ser, tem que ser na companhia aérea tal, que era em outro terminal. Aí eu falei assim: mas no outro terminal eu não consigo ir, porque eu vou embarcar um voo internacional agora, vai demorar 20 minutos para ir, 20 minutos para voltar. Ela falou: você não pode nem então me dar um dinheiro que eu vou lá e compro? Eu queria ir lá comprar. Eu falei: a senhora não tem esse dinheiro todo aqui. Peguei o que eu tinha de dinheiro, que não era muito, e dei para ela. Conclusão: um dia depois eu vi no jornal que era um golpe, era uma quadrilha que alugava as crianças e dava golpe no aeroporto. Aí a Janine: tu perdeu o dinheiro para isso? Eu falei: Janine, mas vou te falar, foi um dinheiro bem perdido, porque a mulher, pela encenação, valeu. Ela me fez chorar. Gente, pela encenação foi um dinheiro perdido. Se era um teatro, eu pagava. Foi a entrada para assistir o show. Ou seja, era um golpe. 2 semanas depois, eu vi uma família na rua numa situação e parei para ajudar. E nem me lembrava do golpe que eu tomei 2 semanas atrás, porque eu não vou me cansar de fazer o bem, porque algumas pessoas fazem o mal. Não vou! Versículo 10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas especialmente aos da família da fé. Portanto, enquanto temos oportunidade, vai ter um tempo que você não vai ter essa oportunidade, é o que a Bíblia está falando. Enquanto você tem oportunidade, faça o bem para quem? Todo mundo. Para quem te fez bem, para quem te fez mal, para quem tentou te destruir, para quem tentou te levantar, para quem gosta de você, para quem não gosta de você. Faça o bem para todos, mas em especial aos da família da fé. Nós temos um compromisso um com os outros, porque fazemos parte da mesma família. Quando você disse sim para Jesus, você se tornou meu irmão. E apesar de não sermos família de sangue, e não necessariamente vamos nos gostar, nós vamos nos amar. Porque as pessoas confundem gostar com amar. Para gostar tem que ter sentimento. Para amar não. Porque amar não é um sentimento, amar é um mandamento. E é muito fácil você entender o amor bíblico quando Jesus explica o que é o amor contando a parábola do bom samaritano. Tem um homem caído no chão, passa o sacerdote, não ajuda, passa o levita, não ajuda, mas o samaritano, que não falava com os judeus, e quem estava caído no chão espancado e assaltado era um judeu, quando olha para aquele homem, não consegue seguir o caminho, porque ele imaginou a cena sendo ele.
É igual para quem tem filho aqui e vê acidente, afogamento com uma criança na internet ou na TV. Você sente como se fosse seu filho, você sente aquela dor, quem está entendendo? E aí quando você sente o que o outro está sentindo, o nome disso é amor. Esse é o amor de Cristo. Você não precisa gostar dessa pessoa. O bom samaritano nunca nem viu. Eu não tinha como gostar, mas ele amou, porque se colocou no lugar dela, sentiu o que ela estava sentindo e não continuou, não conseguiu continuar seu caminho sem fazer alguma coisa por quem estava caído. Você vai ter que fazer o bem para a pessoa que você nem gosta, mas agora que ela está em Cristo e você também tem que amar. Difícil, hein? A proposta do apóstolo Paulo para a igreja de Gálatas, que se estende para a igreja do Brasil e do mundo que nos assiste hoje, é que cumpramos tudo o que precisa ser feito para realmente transbordarmos no Senhor. Não vivamos apenas de declarações, que é fundamental. Não vivamos apenas de expectativas, fundamental, mas não é suficiente, apesar de fundamental. O que vai completar essa explosão de glória que está vindo sobre você, tua casa e teus negócios, o que vai completar essa graça e misericórdia divina que está caindo sobre você e tua família, sobre teus filhos e sobre os filhos dos teus filhos, o que vai completar essa prosperidade do céu que te protege com saúde, segurança, paz, é cumprir o que está escrito. Esse é um ano em que você vai estar, versículo 1, ou na turma de quem restaura com mansidão, ou na turma de quem se arrepende dos pecados. Como eu decidi não ser mais da turma do que está no pecado, eu vou estar na turma daquele que restaura as pessoas que estão com mansidão. Lembrando que a qualquer momento eu posso cair, porque todos têm suas próprias tentações. Aquele que está em pé, cuide-se para não cair. Então por isso que é muito difícil você se achar melhor do que os outros, que já é a próxima dica, para de se achar. Porque eu estou em pé hoje, mas quem me garante não é o meu poderoso caráter não, é a misericórdia de Cristo. Qualquer homem, qualquer mulher que está aqui, se der um passo para fora da misericórdia, dançou. Por isso que a gente tem que orar todo dia, porque todo dia a gente precisa da graça. A gente tem que se arrepender todo dia a gente precisa da misericórdia. Nós temos que ler a Bíblia todo dia nós precisamos da palavra. Nós temos que ter contato com Deus todos os dias, porque sem Ele nada podemos fazer. Aí o apóstolo Paulo vem e te dá uma lista de coisas que você precisa fazer para que realmente no próximo ano as coisas aconteçam. Levar a sua própria carga e deixar a vida dos outros, cuida da sua própria vida e deixa dos outros. Repartir as coisas boas que você está recebendo com quem te instrui na palavra. Lembrar que de Deus não se zomba e tudo que o homem semear, certamente ele vai colher. E se você plantar na carne, vai colher destruição, mas se plantar no Espírito, vai colher vida eterna. E não se cansar de fazer o bem, porque você vai colher o bem que plantou, se não desanimar. E fazer o bem a todos, em especial aos da família da fé. Essa palavra é a direção que você precisava para o seu próximo ano. No seu próximo ano, Deus está te pedindo: filho, filha, você pode andar mais alinhado com o que eu já escrevi? Tem gente que está esperando novas revelações. Deus falou assim: então por que eu escrevi? Você está esperando tanta coisa nova e tem 1 milhão de coisas que você nem cumpriu, eu já deixei escrito. Você não está nem perdoando quem te feriu e está pedindo para eu te dar isso, filha. Primeiro perdoa. Se você não perdoar, eu não posso te perdoar dos teus pecados, está escrito. Se você não fizer o bem para as pessoas, eu não posso te chamar de meu filho, minha filha. Eu estou com saudade de te chamar de filho, porque você só está fazendo mal e pensando mal para os outros. Se você continuar cuidando da vida de todo mundo e não carregar sua própria carga, não vai dar certo ano que vem. Cuida da sua própria vida, você já tem suas situações. Se você se cansar de fazer o bem, você não vai colher. Então não para de fazer o bem, mesmo que ter feito o bem tenha te desanimado, porque as pessoas são mais. E olha para os da família da fé com prioridade. Tem que fazer alguma coisa? Faz primeiro para quem é teu irmão em Cristo. Não sou eu que estou te orientando. O apóstolo Paulo está pedindo para você imitá-lo. Faz primeiro
para os seus irmãos em Cristo. Chegou o momento de nós vencermos através da palavra e não do que achamos. Você ainda não percebeu que o que você acha não deu certo até hoje? Vamos para o que dá certo direto. Vamos para o que funciona direto. Vamos para aquilo que muda a nossa história direto. Vamos para aquilo que quebra as maldições que estavam sobre a nossa vida direto. Vamos para aquilo que derruba a fortaleza da miséria que está implantada na tua mente. Porque a pobreza é um espírito que vem na tua mente. Não um espírito que vem no teu bolso, não. É um espírito que vem na tua mente, que não te permite pensar como deveria, para que o bolso possa ser preenchido. A palavra de Deus é a única que subjuga os espíritos imundos, que destrói as maldições que vieram de gerações para te alcançar. A palavra de Deus é a única que mata o pecado. A palavra de Deus é a única que liberta o oprimido. A palavra de Deus, e somente a palavra, é a única que abre a tua mente para o tempo que Deus está trazendo. Você nem consegue imaginar, porque Isaías diz que os planos dele são maiores que os teus, os pensamentos são muito maiores. Tudo que você está pensando de bom não tem nada a ver com o que Deus está pensando, é muito maior. É por isso que você tem que fazer a oração de Jesus no Getsemane: não seja como eu quero, Deus, mas seja conforme a tua vontade. Eu acredito, e eu encerro aqui, que nós viveremos os melhores dias da nossa vida. Eu não acredito isso só por causa de uma palavra profética que eu estou soltando sobre a tua vida, não só por causa desse ambiente de glória que está aqui. Eu acredito nisso, porque agora a palavra vai ser a base. Onde tem palavra tem resultado. Fala para a pessoa que está ao teu lado: onde tem Bíblia, onde tem palavra, tem resultado. A Bíblia é a mente de Deus. A Bíblia é a forma de Deus pensar. O que nós pregamos hoje aqui não foi para você ficar animadinho e motivado. O que nós pregamos hoje aqui são os princípios que nunca se acabarão, e que na vida de qualquer um, por mais derrotado e destruído que esteja, a Bíblia diz que a palavra de Deus levanta o que está caído, tira de trás das malhadas quem não era nada e coloca nos tronos e o faz príncipe. Basta uma palavra sair da boca de Deus e toda a tua história muda hoje, independentemente de quem foi teu pai, independentemente de como é o teu currículo. Deus não quer saber de qual faculdade você veio e se fez faculdade. Deus não quer saber como foi teus pais. Deus não quer saber se você tem uma indicação. Deus não quer saber se você tem um dinheirinho guardado. Deus não quer saber se você tem network muito contato. Toda vez que você prepara uma pregação, além do que Deus te revela, você às vezes observa a vida de algumas pessoas para notar se aquilo é possível à sua volta. Você fala: não, se a pessoa é ser humano e consegue, então é possível. Você então acaba reparando a vida, observando a vida de algumas pessoas que vivem com Deus, e aquela mensagem faz muito mais sentido para você. Muita gente me escreve assim na internet: Tiago, que bom ver que você viaja, faz suas coisas e prega e dá aula no mundo todo, faz isso, faz aquilo, fala com milhões de pessoas, mas não deixa de cuidar da sua família. Porque eu estou usando esses vídeos para incentivar meu marido, que faz muito menos e não está nem aí para casa, aparece quando quer e tal. Ou seja, a sua vida pode estar sendo referência para alguém, você nem sabe. Porque as pessoas escutam a palavra de Deus, mas procuram à sua volta alguém para perceber se aquilo é possível. E quando eles veem a sua vida, quando eles veem a sua casa, que você às vezes reclama de uma coisa ou de outra, mas nem sabe que está influenciando pessoas à sua volta. Então não desista de continuar sendo fiel em tudo a Deus, porque Deus nunca deixará de ser fiel, ainda que você seja. Se o homem é infiel, o Senhor permanece sempre, sempre fiel. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 23. Nós vamos ler algumas palavras de Jesus. É um versículo muito conhecido e eu quero que você coloque atenção, porque talvez você nunca tenha notado esse versículo da forma que eu quero te explicar
nessa noite. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 9, versículo 23, diz assim: e dizia a todos: se algum homem quiser vir após mim. Primeira palavra que me chama a atenção nesse versículo é quem que, é só quem quiser. A pior coisa que você pode fazer é fazer algo que você não queria. Quando você faz algo obrigado, além de ser chato para você, geralmente não dá resultado. Então Jesus já deixa claro: quem quiser. E uma das maiores faltas de inteligência que você pode ter na vida é ter o poder de escolha e escolher errado. Escolher o lado errado, fazer porque você quer, ou por pressão. Tem muita gente que, quem já fez na vida, pergunta boa, quem já fez besteira na vida por causa da pressão de alguém? O amigo te falou, quem já fez? Só eu? Não, né? Todo mundo. Aí Jesus deixa claro o seguinte: olha, para quem quiser vir após mim, ou seja, quer seguir meus caminhos, quer cumprir meus mandamentos, quer viver como eu vivo, quer ter o mesmo coração, quer ter a mesma forma de pensar, quer andar perto, quer isso, quer mesmo. Então olha só, quem quiser isso, negue-se a si mesmo e diariamente tome a sua cruz. Muita gente não entende o que é negar-se a si mesmo, mas eu quero te explicar. Quem aqui é casado? Mãe, muita gente. O varão está apaixonado ali, falou glória a Deus. Quem aqui tem filho? Amém. Então você vai entender exatamente o que é negar-se a si mesmo. Meu bispo Bruno, o amado é casado? Com essa donzela ao lado. Então vou te fazer uma pergunta. Vou usar o senhor como exemplo. O amado manda na sua própria vida? Não. Peraí. Diante de Deus, me responde uma coisa. Então você não tem vontade própria? Se você quiser falar assim: vou sair com meus amigos hoje, volto daqui a 3 dias, isso é possível? Eu estou imaginando a cara da nossa obreira, olhando você pedindo algo desse tipo. Tenho que perguntar para minha... Vou perguntar para minha mulher se eu quero ir. Você que é casado, você manda em você mesmo? Chega a hora que quer? Eu estou aqui pregando a palavra, mas sabe quem me liberou para estar aqui? Minha esposa, a mãe dos meus 4 filhos. Eu cheguei dos Estados Unidos hoje de manhã e falei: meu amor, eu esqueci de te avisar. Hoje à noite eu prego, eu não vou estar em casa. Ela: o quê? Prega onde? Eu falei: liga para o bispo Bruno que ele vai te explicar. Ela falou: não, tudo bem, depois pode ir. Foi um contato de emergência, foi algo assim. Ou seja, depois que você casa, fica relativamente fácil entender o que é negar-se a si mesmo. Você quer brigar, mas você, ao mesmo tempo, para manter o casamento, não briga. Você não pode sair fazendo o que quer. Você fala com a tua esposa: posso ir? A esposa fala para o esposo: está bem assim o jeito que eu estou me vestindo? Ou seja, existe um comum acordo em prol da aliança, de você se abster para que o outro também tenha uma direção sobre a sua vida. Inclusive nessa aliança que é o casamento, a Bíblia diz que nem no seu corpo você manda, mas o corpo do homem pertence à mulher e o corpo da mulher pertence ao homem. Está tudo escrito. Você erra na vida porque quer, mas está tudo aqui, toda a solução dos seus problemas. Para quem tem filho vai entender agora também. Quem aqui é mãe? Mãe, quero falar com as mães. A mãe entende mais do que o pai. É tão difícil para você, é tão pesado para você, quando você precisa negar a si mesmo por causa do teu filho ou da tua filha? Você tem que negar uma noite de sono porque ele está com dor no ouvido. Quem passou por isso? O pai fica revoltado: meu Deus, de novo. A mãe passa a noite toda em claro, com tranquilidade. Sim ou não? Sim. E você não cresce. Quando seu filho cresce, você não fala: quantas noites com dor de ouvido eu tive que ficar contigo. Você nem lembra mais. Você teve que se negar por várias vezes. Graças a Deus aqui não aconteceu isso, mas tem casal que depois de semanas se programa para namorar. E quando começa, o filho bate na porta. Graças a Deus aqui não tem acontecido, mas em outros lugares.
E por mais que tenha sido combinada a data, já estão há 3 semanas discutindo o dia. Quem está rindo está entendendo. Quando o filho bate, você não consegue dar vazão ao desejo que tantas vezes já te fez pecar. Mas quando se trata do teu filho, você engole o teu desejo, vai lá e fala, porque você não tem coragem de fazer isso perto do filho. Conclusão, você nega os teus desejos mais profundos por causa do teu filho. Quem está entendendo? Ou seja, existem alianças e relacionamentos que pra gente é muito fácil entender o que é negar-se a si mesmo. Aí Jesus está pedindo isso. Jesus fala assim, você quer me seguir? Não é obrigatório. Você não precisa fazer isso, mas se fizer, só serve assim. É falta de inteligência dizer que segue a Jesus, sem negar-se a si mesmo e carregar diariamente a sua cruz, que eu já vou lhe explicar o que é. Mas o quanto a negar-se a si mesmo é difícil. Às vezes, para quem não tem maturidade emocional e espiritual, o casamento parece uma prisão. Porque você tem que dar tanta satisfação, tem que ser tanta coisa, fica, meu Deus, isso está me perturbando. Mas é que a vida é assim. Hoje é o maior da atualidade, psicólogo canadense, Jordan Peterson, ele escreveu dizendo o seguinte: o casamento é a maior ferramenta social para poupar o ser humano. Por exemplo, um homem que tem tendência a beber e está casado, uns já estão fora de controle, mas muitos, a mulher fala assim, ó, já bebeu um, para. O cara para. O cara fala, vou jogar a bola hoje de novo. Ela fala, não vai não. Ou seja, se não tivesse o evento social família, muitas pessoas teriam se autodestruído, porque o ser humano não consegue dizer não a certos prazeres, a não ser que, por causa de negar-se a si mesmo em nome de uma aliança, ele consiga. Então, presta atenção que eu não estou falando agora aqui de algo cristão, não. Estou falando de uma habilidade social, de uma ferramenta social que é o casamento. Você está protegido porque está casado. Você está protegida porque está nessa aliança. Porque 100% das coisas que te levariam à autodestruição são impedidas quando você tem uma aliança como essa. É algo espiritual, sim, mas também é algo social, porque por causa do negar-se a si mesmo, porque você sabe que aquilo vai ferir o outro, você não faz, porque você sabe que tem responsabilidade. Quando você tem filhos, já não dá para fazer o que quer, você tem que fazer o que tem que fazer, o que deve ser feito. Você queria muito dormir até mais tarde, mas não dá. Quem está entendendo aqui? Só pai e mãe vai entender. Então fica fácil entender o que é negar a si mesmo quando você está passando por essas situações e sabe que no final das contas, depois de vencer tudo isso, você nem lembra o peso que foi. E é aqui que eu quero entrar no que é a cruz. A cruz é algo que deram para Jesus carregar. Por uma rua chamada hoje de Via Crucis. E ele publicamente teve que carregar algo tão pesado que algumas vezes ele chegou a cair. Ou seja, o homem que possuía o maior poder da humanidade caía diante do peso daquela cruz. A cruz é algo que se carrega em público e nem sempre te protege da vergonha e da humilhação, porque enquanto ele andava, as pessoas zombavam dele. Só que nessa vida, você não consegue carregar duas coisas. Ou você carrega uma cruz, ou carrega um problema. O problema é a dificuldade que você cria. A cruz é a dificuldade que Deus envia. Só que a dificuldade que Deus envia, Ele explica. Ele falou, vem e aprende de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e o meu fardo, o meu jugo é suave. Ou você carrega um problema pesado, ou você carrega um jugo suave. Porque quem não está carregando a sua própria cruz, eu garanto, está carregando um grande problema. Ou seja, em ambos você terá muita dificuldade. Se você tiver um problema que você criou na vida e por causa disso não está carregando a sua cruz, ok, é muito difícil. Mas você criou isso, você vai ter que resolver. Se você estiver carregando a sua cruz, que é algo que Deus te deu,
que às vezes é difícil carregar publicamente, que às vezes é tão pesado que Deus tem que soprar no ouvido de alguém e falar: manda esse Simão de Cirene carregar, porque ele já não está aguentando. Ou seja, a garantia que você vai chegar inteiro e cumprir o seu propósito não é no problema que você cria, é na cruz que você carrega. Quando você carrega a cruz, Deus coloca pessoas do teu lado para carregar junto. Quando você cria teus problemas, se vira. Aí Jesus está falando o seguinte: olha, se você quiser, é opcional, mas se você decidir me seguir, tem duas condições. Vai ter que negar a si mesmo e vai ter que carregar a cruz diariamente. Isso mostra que todo dia dá vontade da gente criar um problema ao invés de lutar pela dificuldade que Deus enviou. Todo dia surge uma tentação, uma oportunidade maligna. Todo dia a gente fica com vontade de discutir com alguém, de se vingar de alguém, criar um problema para carregar e deixar a cruz de lado. Mas só a cruz garante que você vai chegar inteiro no final e cumprindo o seu propósito. Só a cruz. Só a cruz garante que seus pecados serão martelados nela e serão esquecidos. Só a cruz garante o seu nome no livro da vida. Só a cruz garante que você, tendo feito o que fez no passado, hoje consiga ser usada por Deus de uma forma especial. Só a cruz garante isso. Então Jesus fala: quer me seguir? Quero, Jesus. Está decidido? Tô. Está decidida? Tô. Então tá bom. Primeiro, nega a si mesmo. Ou seja, quando você estiver no auge do teu prazer, vou ter um prazer hoje, mas esse prazer me desagrada, você vai dizer não, porque me seguir é mais importante do que sentir esse prazer que você quer. Estamos combinados? Agora, se você foi alvo de uma injustiça, alguém te fez muito mal, vai dar vontade de você se vingar. Mas eu digo na minha palavra que minha é a vingança. Está entendendo? Ou seja, você vai negar a si mesmo essa vontade de se vingar e vai deixar eu cuidar. Estamos entendidos? Ou está difícil de entender? Não, estamos entendidos, Senhor. Quando o seu marido te perturbar ou sua esposa já estiver no limite contigo, você vai perdoar como eu perdoei teus pecados. Você quer que eu lembre a lista toda? Estamos entendidos? Estamos, Senhor. Você vai negar a si mesmo? Vou. É fácil, pessoal, mas é o combinado. Você está porque quer. O combinado não sai caro. O combinado é esse. Vai seguir Jesus? Vai. Se você vai vir só para falar que segue a Jesus sem negar-se a si mesmo e carregar a cruz, você vai escandalizar o evangelho. É melhor que você saia. Eu te dou esse conselho. Porque todas as piadas que eu escutei desde que sou pequeno, porque eu sou crente, não é por causa dos crentes de verdade, é por causa das pessoas que dizem seguir a Jesus sem negar-se a si mesmo, sem carregar a sua cruz. Aí os problemas que elas carregam escandalizam o nome do Jesus que eu sirvo, do que você serve. A gente tem que ficar aguentando piada dos outros por causa de quem só usa o nome de Jesus sem cumprir o acordo que ele propôs. Continua ou paro? Continua. Então escuta isso. A cruz não é leve de carregar, mas a vitória é garantida. O problema, porque ninguém fica sem carregar algo nessa vida, tá? Eu não quero cumprir meu chamado. O mundo espiritual é muito difícil, eu não quero entrar. Você pode dar desculpa que for. Não quer a cruz, vai ter problema. Por quê? Porque nesse mundo tem aflições. Você só vai ter que escolher qual aflição você quer. Eu prefiro a que Deus manda, porque Deus não erra. Porque é que as que eu crio, eu não consigo administrar e prever o que vai acontecer. As que Deus envia já está escrito, eu vou terminar bem. E se eu não aguentar, vai ter um Simão Cirineu perto que vai vir uma ordem e falar: carrega para ele enquanto ele não consegue. Deus não vai te deixar sozinho. Deus não vai te abandonar sozinha se você decidir carregar a cruz. E sabe o que é carregar a cruz? É carregar problemas que você não criou, mas que Deus enviou, e agora você tem que resolver. Você já parou para pensar? Enquanto as pessoas se indagam: meu Deus, eu não fiz nada para merecer isso e estou passando por tal situação. Senhor, com tantas pessoas que podiam morrer, eu falei isso há 1 ano e meio atrás, você foi levar logo a minha mãe? Tanta gente má para levar. A minha mãe, minha intercessora, a minha amiga. Você estava planejando o aniversário dela
E eu comecei a discutir com Deus no meu quarto. Deus falou assim: você está planejando qual é o aniversário dela? Eu falei: tu sabe, Senhor, o aniversário de 70 anos dela. E Deus pela primeira vez fez eu comparar a minha cruz com a cruz de outras pessoas. Para de se comparar na internet, comparar o Instagram, comparar a vida boa, e compara a cruz, que você vai ver que o que você está carregando não é tão pesado quanto outras pessoas não. E Deus falou para mim: e as pessoas que perdem a mãe e ainda são crianças? Eu não estou lá? E as pessoas que nem viram a mãe porque morreu no parto? E aquela mensagem que você recebeu hoje no Instagram? Sabe qual foi a mensagem que eu recebi no Instagram? De uma mulher me escrevendo assim, 3 dias depois da morte da minha mãe: Tiago, fica tranquilo, não se desespera, essa dor vai passar. Falei: poxa, o pessoal não passa por isso, quer ficar me dando conselho que a dor vai passar. Ela falou assim: sabe por quê? Porque eu, sem querer, num acidente doméstico, matei meu filho de 2 anos. Deixou a panela cair em cima dele, ele não resistiu e morreu. Quente, a panela quente. Naquela hora, eu entrei em choque e falei: meu Deus, tem gente carregando uma cruz que eu não conseguiria suportar, mas ela está me dando conselho, dizendo: você vai superar. Deixa eu te falar, Deus manda a cruz do tamanho certo para cada um. E a melhor forma, quer se sentir bem? Em vez de ficar se comparando com os outros na internet, compara a cruz dos outros, que você vai começar a se sentir bem. Fala: estou reclamando aqui, aquela pessoa está carregando aquela cruz ali. Esses dias eu reuni minha equipe e falei: nós vamos começar a ajudar todo tipo de associação de pais de crianças especiais, agora tem um nome, pais, não é incomuns não, tem um nome técnico agora. Atípicos. Pais atípicos, de crianças atípicas, nós vamos ajudar todo tipo de criança. Tiago, por que você vai fazer isso? Porque os meus 4 são normais. E quando eu paro para olhar a cruz que eles carregam, eu decidi pegar essa minha parte e investir neles. Eu quero ajudar todo mundo que eu puder nessa área. Ou seja, em vez de eu comparar a finança da pessoa comigo, os seguidores do Instagram comigo, se está mais magro que eu, mais gordo, se está usando roupa de marca que não está, eu estou comparando a partir de hoje a cruz. Porque aí eu fico mais sensível ao Espírito Santo, eu me coloco mais no lugar das pessoas, eu sofro menos e carrego melhor. Porque eu não vou poder largar a cruz que Deus me entregou. Porque aquele que quiser salvar a si mesmo vai acabar se perdendo. Mas quem perder sua vida por minha causa, esse será salvo. Sabe o que Jesus, isso aqui são palavras do Cristo, está dizendo? Não tem jeito que você dê que te leve para a eternidade. Você pode ser bom em tudo, se não me seguir, não tem futuro. Você pode fazer tudo certo no casamento e ainda assim perdê-lo. Sem mim, nada podereis fazer. Você pode tomar os melhores remédios do mundo, isso não vai garantir tua paz. Porque a paz que excede todo entendimento está na palma da minha mão para liberar para você. O teu futuro que você está tanto trabalhando para construir, eu já escrevi. Você pode gastar noites comigo me escutando o que eu tenho para você, ou continua dando o teu suor até o máximo que você puder e ver o que acontece. Isso não quer dizer que você não vai ter que trabalhar, não vai ter que dar o teu melhor, não vai ter que fazer a sua parte. Quer dizer que você tem que escutar Deus primeiro. Porque você decidiu perder sua própria vida para ganhar a salvação. Você decidiu não tentar viver sozinho. Porque se tentar, no final se perde. A palavra de hoje é para que você saiba que o que você está passando, muita gente está passando pior. Mas você precisa identificar se é um problema que você criou ou uma cruz que Deus te entregou. Porque nunca mais, depois que eu aprendi isso que eu estou te ensinando, nunca mais eu reclamei de coisas que eu entendi que foi uma cruz que Deus me deu. Esses dias eu estava aflito, porque existem muitas preocupações que você não tem enquanto não está exposto publicamente. Depois que você se expõe publicamente, você acorda com algumas preocupações. Qualquer pessoa pode levantar na internet e te atacar, você não tem como se defender. Por que não tem como se defender, Tiago? Porque se você se defender, as milhões de pessoas que te seguem vão querer escutar o cara para saber o que está acontecendo, e um cara que é irrelevante, que não tem audiência nenhuma, vai começar a ter audiência porque você falou dele.
Então você não tem como se defender. Questão matemática. Caramba. Aí você começa a trabalhar de madrugada, voar, fazer coisas que as pessoas não estão vendo, que as pessoas só veem a foto bonitinha no Instagram. Aí todo mundo está dormindo com seus filhos, você está dormindo fora de casa para cumprir o teu propósito, não sei o quê. Do nada você se pega reclamando. Puxa vida, cara. Por que eu estou fazendo isso ainda? Quando eu entendi que a cruz que Deus me deu é um privilégio e não um peso, porque peso mesmo é problema. Peso mesmo foram as dificuldades que você atraiu para a tua vida pelas más decisões, pela quebra de princípio, pelos pecados e por tanta coisa. Isso é um peso. A cruz é um privilégio. Da mesma forma que o casamento, por mais difícil que seja, te lixa para ser um ser humano melhor, sim ou não? Te poupa de tantas coisas que te levariam à destruição, sim ou não? A cruz funciona bem parecido. Ela te poupa. Ela te coloca em alguns estados críticos, mas na verdade é para arrancar o orgulho do teu coração, na verdade é para tirar pessoas do teu caminho. Na verdade, quando você está carregando a cruz, você descobre quem está a fim de carregar contigo e quem vai correr da tua vida porque não quer nem participar da Via Crucis, quanto mais de carregar a cruz com você. Deus sabe de tudo, inclusive do futuro, por isso Ele escolhe a cruz que você não só vai conseguir carregar, mas a que vai alinhar a tua vida com o teu propósito eterno. Já os problemas que você cria são incontroláveis, você não consegue mensurar o que vai acontecer depois que você cria. A cruz já tem destino traçado. O destino da cruz é a glória. Mas não é a glória desse homem. Talvez você morra sem ganhar dinheiro. Talvez você termine essa vida aqui sem ter um diploma na parede. Porque nada disso está prometido na cruz. Isso é com esforço humano. Muito bonito, conquiste, tá? Vale a pena. Mas não é prometido na cruz. O que é prometido na cruz é: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua casa. Deus vai dar ordem aos seus anjos a teu respeito. O teu nome estará escrito no livro da vida. E quando teus olhos fecharem nessa terra, eu, o Senhor, chamarei pelo teu nome e te mostrarei a casa que eu preparei para você desde antes da fundação dos séculos. O que está prometido é que você e tua casa vai servir ao Senhor. Você que está achando que vai perder o teu marido, você que está achando que o teu filho está desviando, você e tua casa, pelo poder da cruz, vão servir ao Senhor. Você que está achando que é uma vergonha porque não está tendo os resultados que são esperados de você, Deus sabe de tudo. Você vai terminar bem. Certifique-se apenas que isso que você está passando não é um problema que você criou, mas é uma cruz que Deus te deu para carregar. Certifique-se disso. Eu decidi ser uma pessoa, por causa justamente que eu nego a mim mesmo para viver o Evangelho, que não cria mais problemas. Já criei muito na minha vida, tá? Sou nenhum santo não. Muita gente me vê como uma referência, que bom. Mas lembre-se que talvez eu tenha errado mais do que você na vida. O que nos garante a eternidade não é não ter errado, mas ter se arrependido. O céu não será composto de pessoas perfeitas, mas de pessoas arrependidas e quebrantadas. Então você precisa decidir hoje, se você quer parar de criar problema, negando a si mesmo, porque a raivinha em que você fala o que não deveria ter falado e cria um problema, agora Jesus fala: lembra que eu te falei que você precisa se negar? Eu sei que você está com vontade de falar, mas você falou para mim que é negar a si mesmo. Eu sou a tua justiça, quem vai resolver sou eu. O fim vai ser muito melhor se eu interferir. Você me seguiu porque quis, eu não te obriguei. Você que quis. Mas agora que você quis, cumpre só duas coisas que eu estou te pedindo. Negue-se a si mesmo. Ou seja, só faça as coisas me consultando. Assim como no teu casamento, você não pode dar uma de maluco e sair hoje sem avisar. Não dá, vai criar problema. Por que você está comprando coisas sem pedir permissão a Deus? Por que você está marcando o projeto sem perguntar a Deus se é para você? Por que você não está negando a si mesmo e deixando Ele dar o controle? Você vai ter que trabalhar, você que vai ter que montar estratégia, você que vai ter que fazer networking, você que vai ter que fazer acontecer, mas deixa Ele dizer se é sim ou se não, se é para cá ou para lá, se é para parar ou para continuar. Deixa Ele falar. Negue-se a si mesmo, escuta primeiro Ele. Lembre-se, por mais que pareça pesado que você está carregando, o fardo dele é leve.
O jugo é suave, ou seja, se você acha que está pesado, talvez você que tem que começar a olhar para a cruz dos outros para tentar ver que o teu, na verdade, não está tão pesado não, porque Deus não mente. Ele diz que tudo que Ele manda para você, você pode aguentar. Não existe tentação que você não possa resistir, porque junto com o problema, junto com a tentação, junto com a situação, vem o livramento, está escrito, e eu acredito no que está escrito. Sabe o que é negar a si mesmo? Parar de ter opinião e acreditar no que está escrito. O que você acha de tal coisa? Eu não acho nada, querido. Está escrito que é isso. Você quer negar a si mesmo. É por isso que eu não dou opinião na internet. Você nunca vai ver dando opinião de nada. Eu dou entrevista para programas de TV, faço podcasts de repercussão, de audiência gigantesca, um monte de coisa. Quando me perguntam, Tiago, o que você acha? Eu falei, eu não acho não. Aqui está escrito. Porque a partir do momento que eu decidi me negar, eu já não acho mais nada, eu não tenho opinião de nada, eu só replico o que já está escrito. Isso é negar a si mesmo. Negar a si mesmo é quando você não quer tocar aquele projeto divino, porque aparentemente não tem nenhum retorno para você, e Deus fala, você não consegue ver o futuro, como é que você sabe se vai ter retorno ou não? Eu nunca coloquei ninguém numa furada. Se eu falei para fazer, é porque eu já te vi lá na frente, recebendo o que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais entrou no coração do ser humano. O que Deus tem preparado para você, você não consegue nem imaginar. Eu poderia ficar uma madrugada inteira contando testemunhos de coisas que eu tentei fazer pior e achava que era bom. E Deus falou, não, meu filho, não fecha essa casa não. Não, Deus, é meu sonho. Não, que teu sonho. Eu já te vi daqui a 3 anos, você vai estar com outra cabeça. Espera que eu vou te dar algo melhor. Espera 2 meses. Negar a si mesmo é você matar essas vontades de fazer, de eu quero, e deixar Ele decidir. Depois você trabalha. Depois você faz. Mas com o aval dos céus. Não mova nenhum passo na terra sem o aval dos céus. Não tome decisões sem o aval dos céus. Não se comprometa, não assine contratos, não faça alianças sem o aval dos céus. Porque negar-se a si mesmo é deixar de ter a própria vontade para seguir alguém que é mais